Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O programa de hoje recebe a candidata do PSC, a deputada federal Antônia Lúcia, candidata à Prefeitura de Rio Branco. Candidata, se eleita, como será a composição da sua equipe, haja vista que a senhora tem como apoiadores partidos pequenos? Na realidade, nós vamos fazer um levantamento técnico. Eu quero uma administração totalmente técnica, totalmente comprometida com a transparência, com a verdade, com a dedicação e principalmente voltada para o ser humano. Então, eu quero humanizar essa máquina, como eu disse no princípio. Vamos montar uma equipe nova. Com certeza vamos estar aproveitando pessoas que aí já estão administrando, sim, pela competência, mas vamos estar inovando, como a instalação da Secretaria da Paz e da Família, como a Guarda Municipal, como nós colocamos na questão de segurança pública, e vamos estar descobrindo, com certeza, novos talentos, novos administradores para estar ao meu lado. Candidata, alguns de seus concorrentes nessa corrida à Prefeitura de Rio Branco falaram em enxugamento da máquina, em extinguir secretarias, reduzir o número de cargos comissionados, fazer o enxugamento da máquina. E a senhora? O que a senhora pretende fazer quando, se eleita for, pegar a máquina administrativa de Rio Branco? Eu acho que, a princípio, nós temos que dar uma melhorada nessa questão da Secretaria da Mulher. Por que não a Secretaria da Família, né? Então, nós não vamos estar nos pautando nessa questão de diminuir números de secretaria. Nós podemos estar analisando aqueles servidores temporários que estão aí ganhando seus salários, até de forma, muitas vezes, não comprometida com aquilo que ele foi contratado a fazer. Uhum. Então, nessa questão aí, nós vamos estar enxugando, fazendo uma perícia, enxugando a máquina mesmo. Porque é necessário, Alain. Uhum. É necessário e o povo precisa saber quem verdadeiramente faz parte da folha do nosso município, porque é altíssima, diga-se de passagem. Alguns candidatos falaram aqui sobre a Rua Benjamin Constant. Alguns internautas questionaram se o próximo prefeito vai reabrir a Benjamin Constant, que fica ali em frente ao Colégio Acreano, onde hoje existe um camelódromo, e como relocaria aqueles camelôs, aqueles ambulantes que hoje são pais e mães de família, que precisam do seu sustento, e onde eles iriam trabalhar. Como a senhora vai atacar esse problema? Na realidade, tirar os camelôs, isso aí é uma violência, porque é o ganha-pão deles, isso precisa ser respeitado. O que precisa melhorar na Benjamin Constant é a questão da iluminação pública. Nós podemos estar trabalhando com essas pessoas. Eu quero implantar na cidade de Rio Branco, fazer a capital do nosso estado ser o atrativo cultural dos 21 municípios em torno do nosso estado, a capital de Rio Branco. Uhum. Por exemplo, colocando esse comércio, melhorando a qualidade de vida dos camelódromos. Colocando esse comércio com iluminação pública, as feiras, finais de semana, os artesanatos. Queremos atrair o turismo, a migração do turismo para a nossa capital, colocando iluminação pública, dando qualidade de vida, fazer com que o pai e a mãe de família, que passa a semana inteira trabalhando, quando chega ao final de semana, ele não fica recluso em casa. Ele vai pegar sua família, seus filhos, vai ter o direito de passear. Então, a Benjamin Constant, nós vamos fazer um melhoramento considerado e respeitando a questão do vendedor ambulante. A senhora então, não vai tirar, não vai abrir aquela rua? Não vou abrir, não vou tirar, vou dar qualidade a essas pessoas. E o trânsito engarrafado ali naquele centro? Vamos fazer um grande estudo. Olha, você sabe que os candidatos que já faz parte dessa administração, eles têm muita propriedade para estar colocando isso. Eu preciso fazer um estudo verídico dessa condição, mas a princípio posso assegurar a esses pais de famílias que eles não serão desprezados na condição dos seus sustentos. E também garanto à população que nós não vamos estar agindo com descaso e nem desrespeito aos usuários de veículos. A regularização fundiária é um dos temas que todos os candidatos têm em seus projetos. Alguns falam que em 4 anos vão tentar zerar as casas em Rio Branco sem título, sem documento, que inviabiliza as pessoas até mesmo de captar recursos, financiamentos e, obviamente, impedem a prefeitura de realizar convênios com o governo federal, com outros órgãos
como BNDES, porque aquela área não tem titulação. É verdade. Como é que a senhora pretende atacar esse problema? Na realidade, nós sabemos que 70% do solo, juridicamente, são irregulares da nossa capital em Rio Branco. O que eu gostaria de fazer imediatamente, nós sabemos que a busca dessa regularização fundiária, ela se pauta em 2 grandes itens. Primeiro, a legalização do solo. Né? O construtor desses solos, ele não tem a dimensão, na maioria das vezes, que aquela construção irregular não é dele, de fato e de direito, porque ele não tem a legalização da documentação. E nós sabemos que toda essa busca, Alain, é para trazer benefício para o próprio proprietário, para que ele possa ter acesso aos programas de financiamento, como Minha Casa Minha Vida e muitos programas do governo federal. Então, nós sabemos que o segundo problema, depois disso solucionado, é que isso vai gerar arrecadação para o município de Rio Branco. Então, isso é um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Eu acredito que as imobiliárias, elas são muito hostilizadas pela administração. Eu tenho as imobiliárias, os sindicatos dos engenheiros, nessa questão é muito importante. Eu vejo uma hostilização muito grande para o sindicato. Eu vejo essa população como agente de saúde que está todos os dias batendo de porta em porta na casa do necessitado e que verdadeiramente conhece a fundo a necessidade de quem verdadeiramente necessita usar o programa SUS. Então, eu quero fazer uma parceria com os sindicatos, com as universidades, na área de engenharia civil e também na área de urbanismo. Tenho interesse, sim, em legalizar, principalmente essa questão das enchentes, um estudo realmente para evitar que as famílias voltem para aqueles lugares, porque nós sabemos que aquilo ali não tem perspectiva de solução. A senhora fala das áreas de risco. Das áreas de risco, de deslizamento, isso tudo vai fazer parte. E por que não esses lugares se tornarem saneamentos para a aquisição de esgoto de águas potáveis para a população? Transformar essas barrancas, essas áreas em desembocadores de esgoto? Pode se transformar em desembocadores de esgoto, nós podemos transformar elas Mas não vai poluir mais em o água Acre? potável. Sim. Em água potável, entendeu? Fazer as nossas reservas aí, porque é a única forma que nós temos de evitar as famílias de volta. O governo tira, o governo da casa, passa um mês, passa 3 meses, 1 ano, o proprietário dá um jeito de vender ilegalmente aquilo que ele conseguiu do governo federal, via o governo do estado, até mesmo do município, e retorna novamente para a área de risco. Então, nós temos que aproveitar isso aí, trabalhando essa condição com aconchego de águas potáveis, entende? Deputada, recentemente a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão expedido pela Justiça Eleitoral no seu escritório político no centro de Rio Branco. De acordo com o presidente do PRTB, o Antônio Gouveia, o Tijolinho, as assinaturas dele e da secretária-geral do partido na ata do PRTB que homologou sua candidatura à Prefeitura da Capital foram falsificadas. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Na realidade, foi um equívoco muito grande. A ata que supostamente Tijolinho acusa de falsificação, que isso ainda não está claro, eu até coloquei a minha assinatura, a secretária do PRTB também colocou à disposição da juíza da primeira zona eleitoral, doutora Amarrá, a presidente estadual também do PRTB. Eu não faço parte do PRTB, portanto, este mandado de busca e apreensão jamais poderia ser no meu escritório, porque quem denunciou foi um presidente municipal do PRTB e o PRTB não é o meu escritório. Então, eu refutei essa questão publicamente, eu estou estou com um agravo, protocolei hoje, foi uma medida extrema, desnecessária, até porque visava buscar uma mídia não precisa de 6 policiais. Então, na realidade, na minha opinião, isso foi uma tentativa de tentar desmoralizar a minha pessoa diante da sociedade. E eu estou buscando a restituição da minha imagem pública nessa questão. E o Tijolinho, ele é uma figura folclórica, isso não existe, e eu convido a doutora Amarrá que ela consiga um meio de elucidar, de esclarecer essa questão gravíssima que esse rapaz tentou colocar em cima da minha pessoa. Alguns eleitores fazem o seguinte questionamento, deputada. A senhora está no mandato ainda, mas responde a ações na justiça
por processos pelos crimes de abuso do poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2010. Se a senhora for condenada, a senhora pode ter seus direitos políticos suspensos por até 3 anos. A senhora entrou com recurso e aguarda o julgamento do mérito. A pergunta é, se a senhora for eleita e depois ser cassada, como é que fica o seu eleitor? Na realidade, o meu eleitor pode ficar tranquilo, porque eu não cometi crime de abuso, nem de Caixa 2. Isso tudo foi uma armação muito grande para não deixar que eu me tornasse deputada federal. Na realidade, nós sabemos que o TRE aqui do estado do Acre... Quem armou para a senhora, deputada? Me caçou. Meus adversários políticos são inúmeros, né? Tanto na oposição como na situação. O meu mandato é um milagre de Deus, é o reconhecimento de muito trabalho da população do estado do Acre acerca da minha pessoa. E quanto a responder processo, eu quero ressaltar à população que eu respondi, não foi só um não, eu respondi foi 3 AGEs, das quais fui absolvida em todas, aqui no TRE. Apenas aqui no TRE, uma AGE me cassou e que foi para o TSE, uma decisão de um pedido de uma liminar a atual presidenta do TSE, ministra Carmen Lúcia, que me negou. Eu entrei com um agravo contra a decisão dela e foi para o pleno, onde votaram 7 ministros do TSE. E dos 7 eu tive o voto de 4 ministros, onde eles deixaram bem claro que houve uma macumunação de interesses, se macumunaram, as polícias se macumunaram em busca de tomar o meu mandato para agradar, possivelmente, líderes políticos do nosso estado. Mas isso não prevaleceu. Então, a votação foi num pleno de 7 ministros, eu tive 4 votos. Então, 98% dessa questão única está sendo resolvida e o meu eleitor, ele acredita em mim. O meu eleitor sabe que eu não tenho as mãos frouxas. O meu eleitor sabe que se me colocar no segundo turno, não há homem nessa terra, Alain, que tire o mandato da minha mão, como eu vi na eleição passada de 2010. Por exemplo, Bocalhau perdeu uma eleição por menos de 1%. Eu desconheço qualquer ação desse cidadão, qualquer ação jurídica contra as aberrações da eleição de 2010, como, por exemplo, as urnas que só chegaram no dia seguinte. Eu não aceitaria. Eu não aceitaria e por isso eu peço essa oportunidade. Se isso acontecer comigo, nós vamos brigar em todos os tribunais, porque eu vou ter aquilo que verdadeiramente o povo me concedeu, o mandato. Temos só 15 segundos. Se a senhora não for para o segundo turno, apoia quem? Na realidade, situação ou oposição? Eu não estou nessa condição. Eu vou estar no segundo turno e vou ser a prefeita da nossa capital. Nosso tempo está estourado. Eu quero aqui agradecer a candidata, a deputada federal Antônia Lúcia, e dedicar agora aqui à senhora, deputada, 1 minuto para a senhora fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer ao povo da cidade de Rio Branco, eu quero agradecer às autoridades, que de certa forma elas têm me amparado, sim. Eu quero agradecer os meus partidos que se aliançaram, que me deram esse voto de confiança, o PTB, o PHS de Josemi Anucci. Eu quero agradecer o Josemi, a família do Josemi Anucci. Nós já fizemos campanhas anteriores e deu muito certo. Então ele me deu também esse crédito de confiança. Ele é o melhor vice, essa é a realidade. É um rapaz que tem uma conduta ilibada. Me agrada muito estar com ele. Quero agradecer à população que me concedeu o privilégio de estar na Câmara Federal, trabalhando pelo nosso estado, pela nossa nação. E quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que a população está me dando, porque o nosso nome está crescendo nas pesquisas, para eu estar administrando lado a lado com esses eleitores a nossa capital do estado do Acre. E também agradeço a minha família, a você que me deu essa oportunidade, e ao nosso Senhor Jesus Cristo que vai estar à frente de toda essa guerra. Deputada, muito obrigado, sucesso, que Deus a abençoe, viu? Amém. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Termina hoje esta primeira rodada com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco e em breve você terá novidades aqui na TV Gazeta e na Rede Record sobre a cobertura das eleições. Um beijo a todos e até amanhã.